Fala galera, aqui é o Marcelo Oliveira do meu 2.0 e esse vídeo é um overview sobre o Oracle HCM Cloud. É um vídeo talvez mais completo do que os que eu já venho postando aqui no canal. O conteúdo desse vídeo ele faz parte do meu treinamento HR in the Cloud Academy. Aqui na descrição você vai ter o link para ter mais informações. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Então vamos lá galera, o que é o Oracle HCM Cloud? O Oracle HCM Cloud é um sistema da Oracle para gestão de RH. É um sistema para gestão de capital humano. Se você não é do mercado de RH ou do mercado de tecnologia e está vendo esse vídeo, o RH basicamente é a área que é responsável por cuidar e por gerenciar as pessoas dentro da empresa. Então, tanto no sentido de contratação, de seleção das pessoas, de avaliação dessas pessoas, de evolução dessas pessoas, até que em algum momento essa pessoa deixe a organização. Então, o RH é a área da empresa responsável por gerenciar todos os colaboradores, todas as pessoas que compõem aquela organização. Então, o HCM é um sistema para gestão de recursos humanos, para gestão de capital humano. O HCM permite que você gerencie toda essa força de trabalho, então todas essas pessoas, e principalmente que você integre os dados e os processos de RH, desde a admissão até o desligamento. E isso é um termo que a gente costuma normalmente usar, que é o Hire to Retire, que é da admissão, seria até a aposentadoria, se a gente fosse traduzir corretamente do inglês, mas a ideia é que desde o momento em que o colaborador, que a pessoa entra na empresa, até o momento em que ela sai da empresa, o HCM tem módulos, tem features, tem recursos ali que vão permitir você gerenciar essas pessoas. O HCM ele possui uma interface amigável, e é importante dizer que isso vale para todos os dispositivos, então você consegue usar o Oracle HCM Cloud em dispositivos móveis, em celular, em smartphones, em tablets, e uma vez que a sua empresa ela adquire o Oracle HCM Cloud, o Oracle ele passa a ser uma fonte confiável, analítica e a única fonte de dados. Então é muito comum que quando uma empresa contrata, quando uma empresa compra o Oracle HCM Cloud, o HCM Cloud passe a ser o master data daquela empresa. O que isso quer dizer? Quer dizer que todas as informações elas passam a ter a origem no Oracle HCM Cloud, então todos os processos de recrutamento, de admissão, de movimentações, de desligamento, elas vão acontecer dentro do Oracle HCM Cloud primeiro. E aí depois, muito provavelmente, o Oracle HCM Cloud vai enviar essas informações através de uma integração para os outros sistemas da empresa, como por exemplo da folha de pagamento. De novo, se você não é da área de RH, se você talvez não está acostumado com esses termos, quando a gente fala de folha de pagamento, normalmente a gente está se referindo ao sistema que o RH usa para fazer toda a parte de cálculo e pagamentos. Então, desde calcular o seu salário, quantos dias você tem, se você faltou, se você vai ter desconto, se você, por exemplo, tem que receber 13º, se você tem que receber férias, todos esses cálculo de benefícios, normalmente são feitos em um sistema e normalmente é um sistema de folha de pagamento. Então, basicamente, o sistema de folha de pagamento ele é responsável por fazer toda essa parte de cálculo e pagamento dos colaboradores, dos funcionários da empresa. E é importante dizer que o Oracle HCM Cloud ele vai empoderar também essa força de trabalho, então ele vai empoderar as pessoas dentro da empresa. O Oracle HCM Cloud, tanto para líderes quanto para os colaboradores, ele vai trazer ali diversas transações de autoatendimento, então o colaborador ele pode entrar no autosserviço e, por exemplo, solicitar alteração dos dados pessoais, incluir dependentes, ele consegue visualizar as próprias informações. Em outros módulos ele consegue realizar ali, por exemplo, ações específicas para ele. Então, por exemplo, ele pode contratar metas, ele pode fazer a autoavaliação dele de desempenho, ele pode contratar as ações de PDI. E, de novo, se você não é do RH, se você não conhece esses termos, a gente vai clarificando esses termos ao longo dessa nossa conversa e dos vídeos aqui no canal também, mas é importante que você entenda que o colaborador e o gestor eles podem fazer várias ações para tirar um pouco a carga do RH. Então, normalmente, quando a empresa não tem um sistema de gestão de recursos humanos, todas as ações, todos os cadastros, tudo acontece dentro do RH
E quando você passa a ter um sistema com autosserviço, muitas dessas transações, muitas dessas mudanças que acontecem, elas passam a acontecer também a partir do colaborador, a partir do gestor, de outras áreas do RH, que tiram um pouco essa carga, né, do time ali, que normalmente é responsável pela gestão dos dados, né, normalmente ali mais de departamento pessoal, de folha de pagamento. E é importante também dizer que o Oracle HCM Cloud ele tem fluxos de aprovação, então não é porque eu quero mudar o meu nome, o meu endereço, qualquer dado no meu cadastro, que eu posso simplesmente ir lá e ajustar. Então a gente consegue definir fluxos de aprovação para ações específicas. Então eu posso ter, por exemplo, um fluxo de aprovação para que quando eu alterar o meu endereço, eu precise apresentar um comprovante de residência. E aí, se eu não apresentar o comprovante de residência, a minha solicitação ela não vai ser aprovada e ela não vai ser efetivada no sistema. Se eu tenho, por exemplo, uma transação ali onde eu posso alterar o meu telefone, o meu e-mail, eu não precisaria de um fluxo de aprovação, eu não precisaria de alguém do RH validando se o meu telefone ou se o meu e-mail está correto. Então, é uma transação que a gente poderia deixar sem um fluxo de aprovação habilitado. Então, o sistema ele também traz essa flexibilidade para que eu consiga, para uma transação, solicitar uma etapa de aprovação e alguém vai validar se aquela solicitação ela faz sentido, e eu posso ter uma outra transação que não necessita utilizar um fluxo de aprovação. Então, normalmente isso é definido durante os projetos, né? Então a consultoria que vai implementar o projeto vai fazer ali toda a parte de levantamento, entender como funciona os processos dentro do cliente, e durante esse levantamento a gente vai identificar se precisa ou não, né, dos fluxos de aprovação, para quais processos são necessários e, se são necessários, qual é a regra, qual é a condição para que isso de fato aconteça e para quem deveriam ser os aprovadores. Dando sequência aqui, o HCM ele tem uma página configurável para cada usuário. Isso quer dizer que eu posso, por exemplo, personalizar e ocultar, por exemplo, alguns desses ícones aqui. Então, os ícones que tem aqui, eles aparecem, né, de acordo com o meu perfil de acesso, mas eu poderia, por exemplo, deixar mais clean isso aqui e ocultar alguns e deixar habilitado aqui, por exemplo, só os que eu mais utilizo. E aí, mesmo se eu desabilitar um ícone aqui, eu continuo tendo aqui nesse menu, né, do lado do logotipo, eu continuo tendo nesse menu todos os ícones ainda disponíveis. Um ponto importante é que esses ícones aqui eles só aparecem na tela inicial, mas aqui no menu eles aparecem em qualquer página, porque esse menu aparece sempre no Oracle HCM Cloud. Tá? Dentro do HCM, né, as pessoas, os usuários, eles podem definir algumas preferências. Então, o HCM ele é um sistema multipaís, ele é um sistema multi-idioma. Então, eu posso ter na minha organização, por exemplo, um colaborador que está na Austrália, um que está no Japão, um que está na China e um que está no Brasil. E cada um consegue definir que quando quem está na China acessar vai ver lá em mandarim. Quem está nos Estados Unidos, quando acessar, vai acessar em inglês. Quem está no Brasil vai acessar e vai ver em português. Mas eu posso estar no Brasil e eu posso preferir ver o sistema e receber notificações tudo em inglês. Então eu posso ir lá e ajustar essas minhas preferências. Junto com essas preferências, né, de país, de idioma, a gente vai ter também questões mais técnicas ali, por exemplo, de formato de data, formato de número, que podem variar. Até separador decimal, por exemplo. Então, por exemplo, no Brasil, normalmente a gente usa separador decimal, como separador decimal a vírgula. Quando a gente olha, por exemplo, para os Estados Unidos, a gente já vai ver normalmente o separador decimal sendo um ponto. São coisas que a gente consegue adaptar de acordo com a preferência real, né, do usuário. A gente tem diversas ações rápidas, então aqui nesse lado esquerdo, né, para cada menu, quando eu clico em cada menu desse aqui em cima, né, de acordo com o meu perfil de acesso, eu tenho aqui várias ações rápidas. E as ações rápidas, elas são uma espécie de atalho. Então, eu tenho dentro de cada um desses ícones, quando eu entro nessas páginas, eu tenho vários links, várias ações que eu posso realizar. As ações rápidas, elas são um atalho direto para os links que estão dentro dessas páginas. Então, facilita muito a navegação, porque às vezes eu preciso, por exemplo, entrar numa página dessa e para eu chegar na ação onde eu quero realizar uma transação, eu preciso dar 5, 6 cliques.
o que não é muito, mas às vezes eu consigo chegar nessa mesma transação com 2 cliques. E dar 2 cliques é melhor do que dar 6 cliques. Outra coisa que é importante é que o Oracle HCM Cloud, dentro do sistema, você só vai ter uma única conta de usuário. Então, eu já vi ao longo, da minha jornada de implementação, sistemas em que você precisava ter 2, 3 contas de usuário, um usuário para cada papel que você exerce, ali naquela ferramenta. E no HCM não. No HCM a gente consegue, a partir das funções de segurança, a partir dos perfis de acesso que a gente atribui, dizer que você pode executar com seu mesmo usuário mais de um papel. Então, por exemplo, você pode ser um funcionário, ao mesmo tempo você pode ter um time, você pode estar dentro do RH, então você teria também ali papéis de administração no sistema, e todos esses papéis, todas essas permissões, elas estariam associadas a uma única conta de usuário, a um único login seu dentro do Oracle HCM Cloud. Mais um ponto que é importante mencionar, e na verdade eu já até comentei anteriormente, é que o Oracle HCM Cloud ele é otimizado hoje para dispositivos móveis, então você consegue, com a interface responsiva que o HCM tem, acessar ele em tablets, em smartphones. Ainda existem algumas páginas que elas não são otimizadas para dispositivos móveis, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, mas a grande maioria já está otimizada para dispositivos móveis. Normalmente as páginas que não estão otimizadas para dispositivos móveis são as páginas de setup, de parametrização, e são páginas que normalmente a gente chama de páginas clássicas ou de Simplified UX, que é um upgrade das páginas clássicas. E aí a gente vai ter as páginas que são responsivas, que são as páginas de fato otimizadas para dispositivos móveis. E com essas páginas responsivas, a Oracle, no momento que eu estou gravando esse vídeo, vem investindo pesado em transformar essa experiência dessas páginas responsivas, trazendo para essas páginas o Redwood. É uma nova tecnologia que a Oracle vem aplicando nas páginas para tornar ainda mais ágil, ainda mais intuitiva a navegação dentro do HCM. Então vamos lá. Aqui a gente tem uma visão geral dos principais módulos, e como o Oracle HCM Cloud ele é dividido em pilares. Então, a gente tem basicamente 5 pilares, que é o pilar de Global HR, o pilar de Workforce Rewards, Workforce Management, Talent Management e o Work Life. Eu vou comentar na sequência, mas é importante dizer que pelo menos de uns anos para cá, todo esse pilar de Work Life, ele passou a ser licenciado pela Oracle junto com o Global HR. Então, normalmente, quando você faz a contratação desse pilar aqui, você também vai ter junto esse pilar de Work Life. Então, quando a gente fala aqui de Global HR, a gente está falando de Core HR. Quando a gente fala de Core, a gente está falando de a base do sistema. Então, a gente está falando de ter a estrutura organizacional da empresa desenhada. Então, as empresas, ter os departamentos, ter os cargos, se a empresa vai utilizar a posição, ter as posições, ter os endereços, ter tudo definido no sentido de ter as unidades de negócio, toda a parte de estrutura organizacional definida. Aqui dentro do Core HR a gente também vai ter toda a parte de admissão, de movimentações. A gente vai ter aqui alguns módulos que eles são meio que embutidos dentro do Core, que são, por exemplo, o Connections. A gente vai ter aqui, por exemplo, Journeys, que é muito usado para criar jornadas para o colaborador. Um exemplo que a gente pode dar, por exemplo, das jornadas é o processo de onboarding do colaborador quando ele está sendo admitido, para enviar todos os dados e enviar também os documentos necessários para admissão. A gente tem uma série de recursos e grande parte da gestão de pessoas ela acaba se concentrando aqui nesse bloquinho de Core HR, de Core HR, quando a gente está falando ali de estrutura, de admissão, de movimentações, então de toda a parte de gestão mais básica do HCM. E aqui, normalmente, quando a gente fala de projetos, a gente também está falando, também está pensando em remuneração, muito mais na parte de remuneração fixa,
apesar de a gente ter uma caixinha aqui de Compensation Management. Mas a gente normalmente tem um pedacinho desse Compensation aqui dentro do core quando a gente está pensando num projeto de implementação do Oracle HCM Cloud. Workforce Directory, a gente está falando, por exemplo, do organograma da empresa, então de ter uma visão gráfica, né, de toda a organização, de quem responde para quem, como é que as pessoas estão distribuídas e as equipes estão, né, alinhadas e formadas dentro da plataforma. Workforce Predictions, ele traz para a gente a possibilidade de fazer algumas análises, até pensando num futuro, né? Então fazer uma análise preditiva na ferramenta, então entender, por exemplo, se tem a probabilidade de um colaborador pedir demissão, né? E qual é o nível dessa probabilidade, se é algo, né, que está muito próximo, enfim. Workforce Modeling, ele traz para a gente a possibilidade de simular, né? Então de planejar a estrutura, por exemplo, da nossa área, então pensando, por exemplo, nos gestores, e claro, o RH pode fazer isso também, mas pensando ali num gestor, ele pode planejar a área dele, se ele vai remanejar o time, se ele vai precisar de novas posições, se ele vai encerrar uma posição na área dele, ele consegue fazer N simulações. Essas simulações, né, pensando na área dele, elas podem ser enviadas para um fluxo de aprovação, e se forem aprovadas, isso já se reflete no cadastro das pessoas que estão ali naquela área. Então, se teve uma troca ali de posições, se teve uma reestruturação, o final desse processo já permite que essas informações elas sejam efetivadas no sistema. Aí a gente entra no pilar de Workforce Rewards. Dentro do pilar de Workforce Rewards, a gente vai ter aqui produtos mais focados na remuneração, no pagamento dos colaboradores. O primeiro que a gente tem dentro do pilar de Workforce Rewards é o Global Payroll. Quando a gente fala de payroll, a gente está falando de folha de pagamento, e quando a gente está falando de folha de pagamento, a gente está falando de cálculo de salário, de benefícios, de horas, enfim, a gente está falando de cálculo e pagamento dos colaboradores. O Oracle HCM Cloud possui o módulo de folha de pagamento, que é o Global Payroll. Porém, esse módulo hoje ele não é licenciado aqui no Brasil, então hoje não tem nenhum cliente que utiliza o Global Payroll do HCM aqui no Brasil. Por quê? Porque esse módulo ele não é localizado para o Brasil. Então, quando a gente fala de localização, a gente está falando de que a Oracle criou vários campos, vários recursos que são específicos daquele país e deixou isso disponível no sistema. Quando a gente fala do Brasil, a legislação do Brasil ela é um grande desafio. Então, hoje, o módulo de Global Payroll ele é localizado, se eu não me engano, para mais de 100 países, com certeza para mais de 40, mas para o Brasil ainda não é. Então, como no Brasil não é localizado, é um módulo que faz parte do produto, mas hoje a gente não utiliza em nenhum cliente, pelo menos dos que eu tenho conhecimento. Dentro do módulo de compensation, por exemplo, a gente vai ter a parte de remuneração fixa, então criar tabela salarial, faixa salarial. A gente vai ter a parte de remuneração variável, onde a gente pode criar ali planos, né, para pagar, por exemplo, PLR, bônus para as pessoas. A gente pode ter ali também a parte de remuneração individual, que permite eu gerenciar, por exemplo, itens de remuneração ou benefícios mais específicos, né, e que talvez eu precise ali ter talvez um envio de um comprovante, de um pedido de reembolso, algo nesse sentido. E dentro do módulo de remuneração, a gente também tem uma parte de análise de mercado. Então, a gente consegue pegar pesquisas de mercado, né, de cargos e salários, trazer para dentro da plataforma e fazer toda essa comparação no sistema do que a pesquisa traz de informação com os dados, com os cargos que estão na nossa tabela de cargos internamente. E aí tomar as decisões se a gente vai atualizar alguma coisa na nossa tabela ou não, se vai ter alguma adequação tanto na tabela de cargos quanto na tabela salarial. E aí a gente vai ter aqui o Incentive Compensation. É importante dizer que, apesar de todos esses módulos aqui, eles estarem aqui numa visão de RH, alguns desses módulos eles não são originalmente do RH, que é o caso, por exemplo, do Oracle Incentive Compensation. Então, o Oracle Incentive Compensation, ele originalmente é um módulo do pilar de Sales do HCM, do pilar de vendas, mas ele compartilha de muitas informações do HCM, ele se integra
né, com muitas informações, principalmente ali do colaborador. Então, é um módulo de remuneração, de pagamento do Oracle Cloud, do pilar de Sales, mas ele tem muitas interações com a parte de HCM, com a parte de RH, e por isso que ele normalmente é representado aqui. A gente tem aqui também um módulo de benefícios. Então, normalmente, quando o cliente, né, fecha um projeto que vai ter aqui toda a parte de core, normalmente o módulo de benefícios ele também entra na lista dos módulos que vão ser implementados. Mas, originalmente, ele fica aqui dentro desse pilar de Workforce Rewards. Então é onde a gente vai ter ali a definição de todos os benefícios, então os planos de saúde, o vale-refeição, enfim. Então a gente consegue definir aqui vários planos, várias ofertas de benefícios para colocar, para trazer isso para dentro do HCM. E o HCM também permite você gerenciar benefícios com pontos flexíveis. Aí a gente tem um terceiro pilar que é o Workforce Management. Então no Workforce Management a gente vai ter aqui o Time and Labor, que é um módulo para gestão de horas, então seria meio que um módulo de gestão de ponto. Não é um módulo que as empresas têm com tanta frequência aqui no Brasil, tá? A grande maioria não utiliza esse módulo, acabam utilizando um sistema de ponto específico ou um sistema de ponto que já está ali no sistema de folha de pagamento. Aí a gente tem o módulo de Absence Management, que é o módulo de ausências. Então aqui a gente vai controlar toda a parte de atestado, de afastamento, de licença, de férias. E a gente vai ter os módulos para fechar esse pilar de Project Management e Expense Management. Esses dois módulos de Project e Expense, eles, assim como o Oracle Incentive Compensation, eles são módulos que têm uma ligação, né, bastante aprofundada com o HCM, com a parte de RH, pensando nos dados das pessoas, mas originalmente eles são módulos também de outro pilar. Então, o Project Management e o Expense Management são módulos do pilar de ERP, que normalmente é a parte mais financeira da empresa. O quarto pilar que a gente tem é o pilar de Talent Management. Então, dentro do pilar de Talent Management, a gente vai ter aqui toda a parte de recruiting. Então, quando a gente fala, né, de recrutamento e seleção, a gente vai ter lá o Oracle Recruiting Cloud, que vai permitir que a gente tenha ali, né, desde o início uma requisição de vaga, uma solicitação de vaga ali a partir de um gestor provavelmente. A gente vai ter, né, essa vaga sendo publicada num portal de carreira, num site de carreira da empresa. As pessoas, os candidatos, eles podem se candidatar àquela vaga, vão passar por todo o processo ali de triagem, entrevista. Então, todo o processo de recrutamento e seleção, hoje ele pode ser gerenciado ali no Oracle Recruiting Cloud. A gente tem os módulos de Goal Management e Performance Management. Então, o módulo de Goals, ele vai permitir que a gente gerencie toda a parte de metas, né, de indicadores da organização e também os indicadores individuais que muitas empresas têm para os colaboradores, né, as metas individuais. Então o módulo de metas ele permite essa gestão, e o módulo de performance é o módulo que a gente utiliza normalmente para fazer toda a parte de avaliação de desempenho dos colaboradores. E no módulo de avaliação de desempenho a gente pode fazer avaliação 90 graus, 180 graus, 360 graus. De forma resumida, uma avaliação 90 graus é o gestor avalia a pessoa do time dele. A avaliação 180 graus é eu me avalio e o meu gestor me avalia. Então eu tenho uma autoavaliação. E normalmente quando a gente fala de avaliação 360 graus, a gente está falando de eu faço a minha autoavaliação, o meu gestor me avalia, eu tenho outros pares, né, outras pessoas que trabalham comigo que me avaliam também, e eu avalio o meu gestor. Então, de fato, é uma avaliação completa onde todas as pessoas que interagem comigo, né, ou pelo menos algumas delas, vão me avaliar, e eu também tenho a oportunidade de avaliar o meu gestor imediato. Aí, a gente tem mais dois módulos aqui, que são o Talent Review e o Succession Management. Talent Review é o módulo onde a gente vai fazer as avaliações de talento, as calibrações. Então, é muito comum, né, que as empresas utilizem, por exemplo, a metodologia Ninebox. Então, por exemplo, dentro do módulo de Talent Review que a gente vai ter, por exemplo, a gestão desses comitês de talento, desses comitês de calibração. E, muito associado a isso, normalmente a gente tem os processos de sucessão. Então, o módulo de sucessão ele vai permitir que a gente mapeie ali, né, os cargos, as posições ou as pessoas que são chaves na organização,
que elas precisam ter sucessores, né? Então, se amanhã sair aquela pessoa, ou se aquela cadeira ficar desocupada, ficar vazia, eu preciso ter pessoas já preparadas para assumir aquele posto, porque é uma posição importante na empresa e não pode ficar vazia muito tempo. O módulo de sucessão permite essa gestão. A gente tem o módulo de Career Development, e ele vai trazer para a gente duas principais características, dois principais recursos, que são, primeiro, a possibilidade de eu explorar carreiras dentro da organização, e normalmente essa parte ela está muito ligada a um módulo que não aparece aqui, que ele é meio dividido ali entre o Core e o Talent Management, que é o módulo de perfil. Eu tenho, por exemplo, dentro do perfil a possibilidade de ter uma descrição de cargo, de ter ali as qualificações necessárias para um cargo, para uma posição, e eu tenho o perfil de talento, que é uma espécie de currículo interno dos colaboradores. E o módulo de Career Development, ele vai fazer a junção dessas duas coisas. Então, eu tenho várias descrições de cargo definidas e eu tenho o meu perfil. E eu gostaria de explorar e entender quais são as possibilidades, quais são os cargos que existem na empresa, né? Pensando no meu planejamento de carreira, pensando no crescimento da minha carreira. Então, poxa, hoje eu sou um analista pleno, né? Em algum momento eu vou me tornar um analista sênior, mas eu queria também entender quais são as outras áreas ali que talvez eu tenha alguma afinidade ou que eu tenha alguma aderência, né, de acordo com as minhas qualificações. Então a gente normalmente vai ver isso dentro desse módulo de Career Development, e dentro dele a gente também vai ter a preparação, seja para o seu cargo atual, seja para o seu cargo futuro, que são as ações de desenvolvimento individual. Então normalmente aqui a gente está falando de PDI. PDI basicamente é Plano de Desenvolvimento Individual, muito parecido com as metas que a gente pode, né, criar ali de desempenho, de fato de performance. No PDI a gente também cria metas, só que essas metas elas são de desenvolvimento e elas são com o objetivo não de entrega de resultado, mas com o objetivo de eu me desenvolver, seja para executar a função e o cargo que eu tenho hoje, seja para que eu me prepare para em algum momento assumir um novo cargo, um novo desafio dentro da empresa. E para fechar esse pilar aqui, de novo, tem módulos que não estão até representados aqui, então o HCM tem mais módulos, mas esses são os principais, então vai te dar uma boa visão, né, dos módulos na ferramenta. A gente vai ter aqui o módulo de Learning, que é onde a gente vai ter toda a parte de aprendizagem. Então, dentro do módulo de Learning, a gente vai ter, por exemplo, a possibilidade de fazer treinamentos em vídeo, fazer treinamentos em SCORM, fazer treinamentos em PDF, a gente vai ter a possibilidade de fazer um treinamento presencial e um instrutor ali depois gerenciar a lista de presença e sinalizar no sistema quem participou e quem não participou do treinamento. E aí a gente entra no pilar de Work-Life, que, como eu comentei, já vem sendo normalmente licenciado junto com o Global HR. Por exemplo, o Wellness é um módulo mais focado em você gerenciar suas atividades físicas, né? Você criar essas informações, trazer essas informações para dentro do HCM, para que, né, até o seu gestor, por exemplo, consiga acompanhar isso. Então, se você está praticando atividade física, você tem, por exemplo, o módulo de voluntariado, que permite que você gerencie, né, ações de voluntariado na empresa, mas que as pessoas também possam dizer se participam ou não de algum programa de voluntariado, enfim. Então, de fato, são módulos mais pensando no bem-estar dos colaboradores. A gente vai ter ali o HR Help Desk, que é um módulo focado na solicitação de serviços. Então, ao invés de, quando eu precisar solicitar alguma coisa para o RH, tirar uma dúvida, eu ter que mandar um e-mail, eu posso entrar nesse módulo e abrir, por exemplo, um ticket, abrir uma solicitação, né? E esse chamado ele vai ser direcionado para alguém do RH, para a devida área atender, e eu vou ter a resposta a partir desse módulo. Então, é um módulo para solicitação de serviços. Um outro módulo que não está representado aqui é o Oracle Digital Assistant, que é um chatbot que o HCM traz também na plataforma e que também é para facilitar essa interação, para facilitar como que o colaborador consegue navegar e acessar de fato as informações e as páginas que ele precisa dentro da ferramenta. Então, como vocês podem ver, a gente tem uma série de módulos dentro do HCM. Esses módulos, se um cliente vai ter ou não aquele módulo, vai depender diretamente de como o cliente contratou.
então eu posso contratar alguns e não contratar outros. Eu posso até ter um módulo licenciado com a Oracle, mas talvez no projeto de implementação, num primeiro momento eu não vou contratar a implementação daquele módulo, isso vai ficar numa segunda onda de implementação. Então a gente pode ter algumas combinações, algumas variações, mas aqui a gente tem uma visão geral de quais são os principais módulos do HCM, né, e que a gente pode utilizar para gerenciar toda a nossa força de trabalho, todos os colaboradores dentro da empresa, nos mais diversos processos que a gente tem dentro do RH. Release Updates. O HCM, ele é um sistema cloud. Então, para falar dos sistemas cloud, a gente precisa fazer um parênteses aqui e fazer uma comparação com sistemas on-premise, tá? Mas o HCM, ele é atualizado frequentemente, eu já vou falar dessa frequência. Tem datas específicas, mas ele sempre é atualizado. Então não é aquele sistema que você contrata uma vez e se você em algum momento quiser atualizar o sistema, você precisa fazer um mini projeto. A gente tem sistemas cloud e a gente tem sistemas on-premise, tá? Quando a gente fala de sistemas on-premise, normalmente a gente está falando daqueles sistemas que eles vão ficar lá no servidor da empresa, você normalmente precisa estar na rede da empresa para acessar, e eles são sistemas normalmente customizáveis, onde você pode desenvolver absolutamente quase tudo. Então, quando a gente fala de on-premise, normalmente todo o controle do desenvolvimento e também de o sistema estar no ar está numa área, né, está sob a responsabilidade de uma área de tecnologia da empresa. Do outro lado, a gente tem os sistemas SaaS, né, que é o Software as a Service, que é o caso do Oracle HCM Cloud, onde você tem esse sistema não no servidor da sua empresa, mas num servidor da Oracle, num servidor do dono do produto. Então, estando no servidor da Oracle, você não precisa ter, né, um servidor para isso na sua empresa, pelo menos não para esse sistema. Você, colaborador, você, administrador, não precisa estar na rede da empresa para acessar, porque como ele é um sistema cloud, você só precisa de um link e uma conexão com a internet para acessar. E aí, como que normalmente funcionam as atualizações, e eu vou fazer uma comparação com o PeopleSoft, que é um outro sistema da Oracle on-premise para RH, e que eu trabalhei por muitos anos, então tenho alguma experiência para poder falar. No PeopleSoft, como eu comentei, você normalmente tem ali uma aplicação dentro do servidor da empresa, você até tem link externo que você consegue usar, né, através da internet, mas originalmente você precisa estar num ambiente. E aí, por conta do grande número de customizações, normalmente você tem projetos bem longos de implementação, então de no mínimo 1 ano, mas é comum a gente ver projetos no mercado do PeopleSoft de 3, 4, 5 anos de implementação. E às vezes acontece de quando você chegar no go live do projeto, quando você chega ali na reta final do projeto e entrega, o sistema está desatualizado. Então, normalmente já tem ali toda uma tratativa das consultorias, né, para tratar, por exemplo, essa questão de melhorias e de adaptações, mas, por exemplo, tem um grande cliente, né, no mercado que iniciou a implementação do PeopleSoft quando ele ainda estava na versão 9.1. Quando o projeto terminou, o sistema estava na versão 9.1, só que já estava disponível a versão 9.2, 9.2. E foram anos de projeto, e para fazer o upgrade da versão 9.1 para a versão 9.2, porque era uma mudança drástica, foi mais pelo menos 1 ano de projeto. Você normalmente precisa ter um time muito técnico dedicado, e normalmente os upgrades, essas atualizações, elas ou vão depender de uma interação técnica, ou elas vão depender, de fato, de uma interação técnica numa escala enorme, que é um mini projeto, e normalmente ali é meses para você ter uma atualização completa do sistema. Quando a gente olha para o cloud, a gente não tem todas essas customizações. Então o projeto em si ele já tende a ser mais rápido. E principalmente quando a gente fala de atualizações, a gente tem o maior ganho. Por quê? Porque a Oracle faz essa atualização para todos os clientes que têm o Oracle HCM Cloud, que têm as aplicações Oracle Cloud, em um único dia.
Em um único dia, a Oracle consegue atualizar o seu ambiente, normalmente em algumas horas, tá? Nem é o dia inteiro. Então, normalmente em algumas horas. É comum, por exemplo, você chegar ali ou na sexta-feira, depende do horário que é aplicado, mas é normal ou você chegar na sexta-feira para trabalhar, ou né, no final do dia da sexta-feira, e eu já vou entrar nesse detalhe, você ter já o sistema atualizado. Já está atualizado. Então você foi embora na quinta-feira, né, parou de trabalhar na quinta-feira, estava numa versão. Chegou para trabalhar ou foi embora no final do dia na sexta-feira e o sistema já estava em outra versão. Isso é importante porque o tempo é absurdamente diferente e acho que a principal vantagem aqui é que garante que você sempre vai estar na última versão disponível do sistema, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala então de atualizações, a gente vai ter em primeiro lugar o que a gente chama de Major Release. Então, Major Releases são releases mais expressivas, que tem mais mudanças, que tem mais atualizações embutidas, tá? E as Major Releases, elas são disponibilizadas a cada trimestre. Então, a cada 3 meses, nós temos uma grande atualização dentro do Oracle HCM Cloud. São 4 por ano e normalmente a gente vai ter ali algumas letras identificando. Então, elas são classificadas pelo ano e por uma letra que vão indicar a ordem, né? Então, normalmente a primeira do ano vai ser, por exemplo, pegando 2023, vai ser 23A, 23B, 23C, 23D. Aí virou o ano para 2024, vai ser 24A, 24B, 24C, 24D. E assim sucessivamente. Só que, além dessas atualizações que acontecem a cada 3 meses, que normalmente a gente precisa retestar, a gente precisa olhar toda a documentação da Oracle com uma cautela maior, porque o impacto pode ser maior, e muitas vezes esse impacto é positivo de novas funcionalidades, novos recursos, mas ainda assim a gente precisa olhar com uma certa cautela. Além dessas atualizações, a gente também tem atualizações no HCM que elas acontecem de forma mensal, quinzenal e até semanal. Então, nota que talvez a cada semana você pode ter o seu sistema atualizado e você não precisa direcionar ninguém de RH ou da TI para fazer essa ação, porque é a Oracle que vai fazer isso por você. Normalmente a gente vai ter ali patches de segurança, a gente vai ter atualizações com uma menor proporção, são denominadas, né, a gente costuma chamar de minor releases. Então, é comum a gente ter atualizações, né, na ferramenta com uma frequência menor do que essas 4 principais. E aí, uma coisa importante com relação a essa questão de atualização é a cadência. Então, como eu já comentei, a gente vai ter 4 atualizações por ano. Essas atualizações, a Oracle ela vai dividir os clientes em 3 grupos. Quando você contrata o Oracle HCM Cloud, você já vai ser associado a um grupo. E aí, você pode depois, a partir de um chamado, a partir de um service request lá no suporte da Oracle, alterar o grupo que você está, se fizer sentido para você. Mas basicamente a gente tem 3 grupos, onde os clientes são divididos para receber essa atualização. Então, quando a gente fala ali do update A, então vamos pegar o exemplo de 2024. Então, 2024, o primeiro grupo de clientes que vai receber a versão 24A, vão receber essa versão em fevereiro de 2024. Aí em março a gente tem um segundo grupo e em abril a gente tem um terceiro grupo. Aí em maio a gente vai ter a 24B sendo liberada para o grupo 1, em junho para o grupo 2, em julho para o grupo 3. Em agosto a 24C liberada para o grupo 1, setembro para o grupo 2, outubro para o grupo 3. Em novembro, entra a 24D para o primeiro grupo, entra a 24D para o segundo grupo em dezembro, e em janeiro de 2025, entra a versão 24D para o último grupo de clientes. É normal que os clientes às vezes vão solicitando alteração. Por quê? Porque normalmente a escolha, né, dos grupos ela tá muito focada na velocidade de resolução de problemas. Então, toda atualização pode ter um problema ou outro. Se você está na primeira, né, no primeiro grupo, em alguns momentos pode ser ruim, porque
você normalmente é quem vai descobrir alguns problemas, né, daquela atualização. E a Oracle ela começa a tratar de imediato, né, aqueles problemas se é identificado alguma coisa, mas você vai ficar um tempo ali aguardando aquela solução e o seu processo está acontecendo dentro da empresa no dia a dia. Até que de fato venha uma atualização nova da Oracle e não necessariamente precisa ser só a próxima release, pode ser que tenha um patch ali que eles vão aplicar no ambiente, né, de forma mais emergencial, mas você normalmente recebe a release primeiro e o problema pode surgir para você primeiro porque você está no primeiro grupo. Quando você está no último grupo, pode acontecer de veio um probleminha aqui em fevereiro, quando os clientes vão receber em abril, a Oracle já tem uma correção. Então o cliente que recebe em abril já recebe essa correção, essa release com a correção aplicada. Só que, do mesmo jeito que pode ser um pouquinho ruim às vezes, tem a vantagem que se tem qualquer outro problema que essa release resolve, você também é o primeiro a receber essa correção. Então, se você está lá no último grupo, às vezes você pode ficar aqui mais 2 meses tendo que esperar uma solução que já está disponível chegar no seu ambiente. Então, é importante entender isso ao longo do projeto, também durante os meses iniciais ali de uso do sistema, onde faz mais sentido, né, estar. E se você estiver num grupo aqui que não faça tanto sentido, é só abrir um chamado na Oracle e a Oracle vai avaliar isso para você e a possibilidade de você mudar a cadência das suas atualizações. As releases elas são aplicadas nos ambientes não produtivos, ou seja, ambientes de teste e desenvolvimento, na primeira sexta-feira de todo mês, de acordo com essa cadência aqui em cima. E elas vão ser aplicadas no ambiente produtivo na terceira sexta-feira do mês, ou seja, quando chegar lá em fevereiro de 2024, na primeira sexta-feira do mês, os ambientes de teste dos clientes que estão nesse grupo vão receber essa release. E quando for na terceira sexta-feira, ou seja, 15 dias depois, vai isso chegar no ambiente de produção. Tem essa diferença, né? Por que não é aplicado tudo num dia só em todos os ambientes? Exatamente para que, quando for aplicada a release, você possa testar, né? E se tiver algum bug, você tem ali tempo, por exemplo, de abrir um chamado, de entender melhor e, dependendo da criticidade, até tentar postergar a aplicação dessa release no ambiente de produção se for algo extremamente crítico. Basicamente, a gente tem 4 atualizações por ano. Essas atualizações elas têm uma cadência de atualização, então tem meses específicos que um cliente vai receber e talvez outro cliente vai receber em outra sequência de meses, mas sempre respeitando esse intervalo de 3 meses. E a gente vai ter essas principais releases sendo aplicadas na primeira sexta-feira do mês e nos ambientes não produtivos e na terceira sexta-feira do mês nos ambientes que são produtivos. Ciclo de vida do colaborador. Então, o que normalmente acontece com o colaborador dentro daqueles módulos, quando a gente pensa no Oracle HCM Cloud e desde os principais ações e interações que ele tem com a aplicação. Então, normalmente, o ciclo de vida do colaborador começa quando ele ainda não é um colaborador, quando ele ainda não é um funcionário. Então, normalmente o processo todo se inicia quando um gestor, quando um líder, né, de uma área, abre uma vaga. Então, ele vai abrir uma solicitação ali dizendo que ele precisa, né, de uma vaga ali, ter alguém no time dele. O RH vai aprovar essa vaga, né, vai complementar com mais informações ali, vai publicar essa vaga e normalmente essa vaga ela vai ficar disponível num site de carreira. E aí os processos eles começam a variar. Tem cliente que vai postar ainda essa vaga, sei lá, no LinkedIn, em outros portais. Tem cliente que não, vai usar só o portal do HCM. Mas essa primeira ação ela vai acontecer no módulo de recrutamento, lá no Oracle Recruiting Cloud. Aí, chegou lá, você está navegando ali, por exemplo, no LinkedIn, viu o post ali de uma vaga, clica, vai lá no portal de carreira, fala gostei, se candidata. Se candidatou, esse processo de candidatura, ele foi lá no portal de carreira da empresa. Isso também ainda é no módulo de recrutamento. Sei lá, 5 pessoas se candidataram à vaga, né? E aí a área de recrutamento, que é uma sub-área do RH,
vai começar ali, e eu sei que os nomes podem mudar, tem empresa que chama de atração, de seleção, atração e seleção, recrutamento e seleção, mas é a área que cuida de atrair as pessoas para dentro da empresa. A área de recrutamento, ela vai fazer todas as etapas ali de triagem, de entrevista, vai aplicar teste, né? Agenda entrevista com o gestor. Isso vai filtrando ali os colaboradores que estão mais aderentes àquela vaga, àquela posição. Um daqueles candidatos provavelmente vai ser o escolhido. Para esse candidato escolhido, vai ter ali uma carta oferta que vai ser gerada, uma proposta de trabalho. Essa carta oferta, ela pode ser gerada pelo time de recrutamento, ela pode ser gerada pelo time de remuneração, ela pode ser gerada pelo recrutamento e ter aprovação de remuneração. De novo, o processo ele pode mudar um pouco de empresa para empresa, mas alguma área do RH vai ser responsável por gerar essa carta oferta, essa carta proposta para o candidato. Então, via sistema, vão disponibilizar essa carta proposta essa carta oferta para o candidato. Ele vai receber ali um e-mail, por exemplo, que ele tem uma proposta e ele pode aceitar ou não. Vamos partir do princípio que ele vai aceitar essa carta oferta, tá? Aceitou a carta oferta, a gente vai ter uma última ação do time de recrutamento, que é o que a gente chama no HCM de mover para o RH, que é uma espécie de sinalização de que aquele candidato é o candidato escolhido, que ele já aceitou a oferta e que ele está aprovado. Então, todas essas ações elas aconteceram no módulo de recrutamento. A partir desse momento que você é um candidato aprovado, a gente vai ter algumas ações que elas podem acontecer dentro do sistema. Isso eu estou partindo do princípio que você tem todos os módulos ou os principais módulos do HCM dentro da sua empresa. Então, o que vai acontecer é que a gente começa aqui um processo de pré-boarding e admissão. Então, a gente vai ter, quando o candidato é movido para o RH, ele vai ter uma transformação. Ele deixa de ser candidato e nos módulos de core ele passa a ser uma pessoa do tipo colaborador pendente. Esse colaborador pendente, ele basicamente é uma pessoa que acabou de ser aprovada no processo de seleção e está no processo de admissão. Ele ainda não é um funcionário, mas ele está em vias de se tornar um. Então, ele vai se transformar. Se a gente tem o processo de jornadas, configurado, vai disparar para ele uma notificação dizendo: olha, agora você tem acesso ao Oracle HCM da empresa tal, clique aqui para redefinir a sua senha, o seu usuário é esse. Então cria um usuário para ele automaticamente, dispara notificações para ele automaticamente, e aí ele consegue acessar o HCM e preencher todos os dados e enviar todos os documentos. Então normalmente quando você é contratado, a empresa ela vai te pedir normalmente uma ficha para você preencher, uma ficha cadastral, e vai te pedir uma relação de documentos. Então, RG, CPF, certidão de casamento, de nascimento, comprovante de residência, de escolaridade, enfim. Todos esses documentos a gente consegue enviar a partir do Oracle HCM Cloud. Então, o próprio candidato ele pode fazer esse envio, quando ele está ali no processo de pré-admissão, e isso fica gravado depois no registro dele, de colaborador. Então, também no futuro o RH poderia consultar essas informações se necessário. Então, ele vai entrar ali no HCM, ele vai ter uma jornada guiada, passo a passo, sessão por sessão do que ele tem que preencher. O RH vai validar essas informações, vai conferir, vai ver se o endereço que ele digitou bate com o documento, se o nome que ele digitou bate com o documento, enfim. E, se tiver tudo ok, assim como lá no recrutamento tem o mover para o RH, aqui no core, nesse processo de admissão, a gente vai ter o que a gente chama de converter. Converter um colaborador pendente, basicamente, é a gente efetivar a admissão. Então, quando a gente converte é porque a gente já conferiu, tá tudo certo, pronto para entrar. Normalmente esse processo de conferência ele acontece uns dias antes, então é normal você ter esse processo acontecendo ali pelo menos uns 3, 4 dias antes, de fato da data de início. Então não é vou fazer hoje, mandar os dados hoje para começar amanhã. E essa conversão normalmente ela é o gatilho para o disparo de integrações. E aí normalmente a gente vai ter um disparo
para o sistema de folha de pagamento. Dentro do HCM, eu faço toda a tratativa de recebimento dos dados, de informações. É comum a gente personalizar o HCM até para receber mais informações, por exemplo, já pensando no e-social. E uma vez finalizado tudo correto no HCM, vai ter ali um disparo normalmente de integração com o sistema de folha de pagamento. Essa integração com o sistema de folha, ela precisa ser desenvolvida, né, ao longo do projeto. Não é algo já pronto do HCM, mas é algo totalmente possível. Então quer dizer que os dados que estão aqui saem do HCM e vão para o sistema de folha de pagamento. E normalmente o envio das informações para o sistema do e-social, elas são feitas a partir do sistema de folha de pagamento. Então hoje eu desconheço um cliente que tenha essa informação saindo direto do HCM. Tá? Normalmente isso vai a partir do sistema de folha de pagamento. Então, colaborador admitido, você é funcionário, aí a gente tem o processo normalmente de onboarding, que também vai ser ali no módulo de journeys, que é normalmente o que acontece na empresa a partir do primeiro dia. Então, no primeiro dia, a gente vai ter ali, né, uma apresentação institucional, você vai conhecer a empresa, vai conhecer as áreas, você vai ter que assinar o contrato, você vai assinar, sei lá, o termo de concessão de equipamento, do notebook. Se você tem ali entrega de kit, de crachá, esses itens eles vão ser entregues para você presencialmente, né, se é um trabalho presencial. E normalmente você vai ter ali também treinamentos obrigatórios, né, que você vai ter que fazer ali nos primeiros dias, e você vai ter a escolha dos benefícios. Então, se você quer pôr dependente no plano de saúde, se você não quer, se você quer vale refeição ou você não quer. Falando dos treinamentos, não só na admissão, mas até pós-admissão. Você tem a possibilidade de fazer os treinamentos no HCM, então o HCM vai ter N formatos, os principais são vídeo, SCORM e PDF. Você vai poder fazer treinamento presencial e depois um instrutor registrar, por exemplo, a presença. Tem treinamentos que eles são obrigatórios porque o seu gestor ou RH atribuíram a você. Tem treinamentos que são recomendados, né, pelo RH, então você faz se você quiser. E você ainda pode navegar em todo o catálogo de treinamentos e escolher cursos, né, de forma livre para você fazer, né, por sua própria escolha. Dentro dos cursos, normalmente você pode ter tanto avaliações de satisfação, né, de pesquisa ali, de qualidade, quanto avaliações de aprendizagem, que aí de fato é para saber se você aprendeu o negócio. E você também pode ter dentro do HCM, dentro do módulo de Learning, a geração de certificado de conclusão para os treinamentos. É muito comum que quando as empresas trabalham, né, com metas individuais, você tem ali uma parte de contratação de metas. Então, dentro do HCM, a gente consegue no módulo de metas ter tanto as metas individuais que o colaborador vai contratar, tem as metas corporativas que são os indicadores da empresa, normalmente são ali, né, o gatilho para pagar ou não bônus, por exemplo, o PLR, e você ainda pode ter metas que são específicas por área. Então, metas específicas, por exemplo, do RH, metas específicas da TI. Tem clientes que só tem um tipo, tem clientes que tem 2 tipos dessas metas, tem clientes que tem todos os tipos de meta possível, e a gente consegue gerenciar tudo isso no módulo de metas. Então, normalmente, o colaborador ele vai contratar essas metas, ele vai inserir as metas dele pensando nas metas individuais. O gestor vai validar essas metas, ou ele mesmo pode atribuir uma meta para o colaborador, e o RH também pode fazer a atribuição de metas. Mas normalmente o papel do RH ele acaba sendo muito mais de fazer a apuração dos resultados dessas metas, né? E se o colaborador bateu as metas dele ali no final do ciclo de apuração. E aí a gente vai ter avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho, como eu já comentei anteriormente, a gente tem avaliação 90 graus, 180 graus e 360. A avaliação 90 graus é uma avaliação do gestor. A avaliação 180 graus eu tenho uma autoavaliação do colaborador e uma avaliação do gestor. E quando a gente fala de 360, eu tenho a autoavaliação, eu tenho a avaliação do gestor e eu tenho a avaliação de pares e indicações. E normalmente eu vou ter ali o colaborador avaliando o seu próprio gestor como uma indicação na avaliação dele. Então,
Fui lá, contratei as minhas metas no começo do ano, trabalhei nelas, chegou no final do ano o RH apurou, teve ali também o processo de avaliação de desempenho, que normalmente é baseado em competências, fiz a minha autoavaliação, participei do processo de avaliação de desempenho. Normalmente vai acontecer uma etapa em muitas empresas, que são os comitês de calibração, que os colaboradores não participam, normalmente é o RH e os gestores que vão participar, então só quem tem equipe normalmente. O RH vai criar as reuniões ali dentro do HCM, tem o pré-work para o líder, então tem algumas avaliações e algumas informações que o líder precisa coletar do seu time para conseguir defender o time dentro do comitê. E aí, de fato, vai chegar o dia do comitê e de avaliar as pessoas, considerando a avaliação de desempenho, considerando as entregas, considerando o potencial dessas pessoas e entender quais são os próximos passos, né, para cada grupo ali a partir dessa avaliação e dessa calibração. No módulo de sucessão, normalmente o processo final ali de 9box, né, de avaliação de talentos, ela já vai meio que indicar algumas pessoas que poderiam ser sucessores, né, de posições-chave, por exemplo. A gente pode fazer isso de forma integrada com os comitês ou de forma totalmente separada, isso é uma questão de processo de escolha, mas a gente pode criar e mapear essas pessoas ou essas posições-chave e criar plano de sucessão para essas pessoas. Então, basicamente criar uma marcação ali no sistema dizendo, olha, essa pessoa precisa de sucessores e a gente precisa treinar, né, desenvolver essas pessoas. Então você consegue associar pessoas ali como, né, potenciais sucessores e ir criando, por exemplo, ações de desenvolvimento para essas pessoas, para que elas estejam preparadas, né, a hora que surgir a oportunidade de fato suceder, né, aquela posição, aquela pessoa que saiu, se ausentou. Fechando esse processo de, né, avaliação de desempenho na 9box, normalmente a gente vai ter a parte de feedback. Então, dentro do HCM a gente tem a possibilidade de feedback. Então, dentro do HCM a gente tem o que a gente chama de feedback a qualquer momento. Então, eu posso, sei lá, depois de uma reunião, ir lá e já fornecer um feedback para alguém que participou da reunião comigo. Eu posso, depois de um projeto, fazer isso. Eu posso, pós-avaliação, fazer isso. Mas todo colaborador consegue dar um feedback para todo outro colaborador. Então, eu posso pesquisar alguém ali no organograma da empresa e dar um feedback se é alguém que eu interagir, por exemplo, né, em um ou mais momentos. E a gente tem, de fato, o feedback que ele vai acontecer pós o processo de avaliação de desempenho, que é para trazer para o colaborador o resultado, né, de todo esse processo de avaliação. Então, esse processo ele pode ser registrado no sistema e tem algumas formas de a gente fazer isso, mas ele normalmente acontece também externo ao sistema, no sentido de que o gestor ele vai sentar com o colaborador, vai explicar para ele, né, como foi a avaliação, vai mostrar a avaliação, e isso caminha para que eles construam juntos o PDI, que vai ser lá no módulo de planejamento de carreira. Então, olhando para o agora, quais são os pontos que aquele colaborador precisa desenvolver, e olhando para o futuro, quais são os pontos que ele precisa também aprimorar para chegar e poder ocupar as posições, as posições que ele tem interesse ali dentro da organização. Ter esse fechamento de avaliação, principalmente apuração de metas, normalmente vai desencadear num processo de remuneração variável. E aqui eu não vou nem entrar na questão de, por exemplo, comissão de vendas, nada nesse sentido, tá? Mas vamos pensar ali em, por exemplo, PLR, bônus, a gente tem incentivo de curto prazo, incentivo de longo prazo. Então, cada empresa trabalha com um formato de remuneração variável, né, de bonificação dos colaboradores. A gente pode ter stock options. E eu coloquei ali o acordo coletivo não porque seja uma remuneração variável, mas porque na mesma solução do Workforce Compensation, a gente também consegue tratar acordo coletivo e aplicar isso para as pessoas dentro da empresa, tá? Então, a gente normalmente consegue, dentro da remuneração, ler informações da avaliação de desempenho, ler informações ali de resultado de metas, trazer outras informações, criar cálculos personalizados para que seja calculado ali o pagamento, né, de bônus, de PLR dos colaboradores.
E aí, uma vez calculado, a gente vai muitas vezes extrair essa informação e subir isso no sistema de folha de pagamento para de fato processar o pagamento. Mas nesse caso, normalmente é um processo mais gerencial e a apuração é feita dentro do HCM, né, até que a gente chegue ali no valor final que vai ser pago para os colaboradores. Por último, mas não menos importante, a gente vai ter os processos de férias e ausências. Então, as ausências elas até podem acontecer, né, desde o primeiro dia que o colaborador está ativo, né, seja por um atestado, enfim, por alguma licença, mas é comum que depois de um ano de trabalho você tenha, né, a possibilidade de tirar férias. Então, a gente também tem a possibilidade de gerir toda essa parte de ausência e férias do colaborador dentro, né, lá do módulo de absence, dentro do HCM. Como funciona a segurança dentro do Oracle HCM Cloud? Tem algumas coisas que a gente acaba vendo, ouvindo ou até fazendo dentro dos projetos, mas é importante que a gente entenda o porquê de cada coisa. Eu costumo brincar que a diferença entre quem é bom e quem não é tão bom ainda não é o fazer, é saber o que está fazendo e por que está fazendo. O comparativo que eu sempre faço é, por exemplo, um músico. Você pode ter um músico que ensaia muito bem, treina, pratica, fica bom, consegue tocar coisas extremamente difíceis, mas não necessariamente ele sabe o porquê de cada nota, o porquê de cada escala que ele está fazendo. E essa é a diferença entre o bom músico e o músico mediano. Muitas vezes não é a execução, mas é entender o porquê e conseguir aplicar isso em outros cenários. Segurança é um tema importante porque isso vai nortear muita coisa no projeto. É um dos temas mais críticos, então assim como a gente fala de carga de dados e a gente fala de integrações, a gente também vai ter segurança como um tema crítico. Às vezes a ausência ou a sobra, vamos dizer assim, de um privilégio pode gerar muitos problemas e problemas graves. Então, o quanto mais redondo a gente tiver a segurança desenhada, melhor. Mas normalmente é um desafio porque é algo grande. Às vezes a gente gasta um certo tempo buscando qual é o privilégio, enfim, que a gente precisa para fazer isso. Então, vamos lá. Quando a gente fala de segurança, a primeira coisa é o usuário. O usuário no HCM vai ser um perfil normalmente único. Esse perfil único ele vai permitir que a gente faça a execução, né, de uma ou mais tarefas ou que a gente exerça um ou mais papéis utilizando um mesmo login. Tem sistemas que a gente precisa ter um usuário de funcionário, um usuário como administrador. Se a gente tem outro papel, a gente precisa ter um outro usuário. E no HCM não. No HCM com um único login, posso ser um colaborador, posso também ser um gestor de equipe, e eu posso também ser um gestor de equipe que é do RH. Então eu também posso ter um papel de administração dentro da ferramenta. Normalmente, a conta de usuário dos colaboradores ela é criada no momento da admissão ou quando a gente cria um colaborador pendente. Também pode acontecer via carga de dados, mas normalmente é o momento em que a gente vai ter essa conta de usuário criada. A gente pode ter uma conta de usuário criada de outra forma? Podemos, e é o que normalmente a gente chama de usuário de implementação. Então, o usuário de implementação normalmente é o que a gente cria no começo ali dos projetos para o setup inicial, que basicamente é um usuário criado direto lá no console de segurança e ele não está associado a um colaborador. Então, a gente pode ter usuários no HCM que não são um usuário de colaborador, mas até para a implementação do projeto, tem alguns módulos que eles não vão funcionar muito bem e alguns não vão funcionar nada se a pessoa logada não for um colaborador. Então, uma prática que a gente vem adotando nos últimos tempos é a gente começa o projeto com usuário de implementação, até porque a gente precisa sempre fazer um setup inicial nos ambientes, quando a gente recebe da Oracle, mas uma vez feito esse setup inicial, uma das coisas que a gente adota como prática é sempre admitir os usuários que a gente vai trabalhar. É normal a gente fazer a contratação, né, dessas pessoas, dar as funções que a gente precisa para esses novos usuários. A gente garante que a gente tanto consegue fazer a implementação por conta das permissões, quanto que a gente consegue acessar as páginas em que é necessário a gente ter um ID de pessoa. O que define o perfil de acesso de um usuário são as funções que a gente atribui a esse usuário.
o Oracle HCM Cloud, assim como vários outros sistemas, segue um padrão internacional de segurança, que é a segurança por função. Então, eu não digo que o Joãozinho tem o privilégio A, B e C. Eu digo que o perfil de colaborador tem os privilégios A, B e C. O perfil de gestor tem os privilégios A, B e C. O perfil de administrador de RH tem os perfis A, B, C, D, E, F, G. E aí, quando eu associo esse perfil de acesso ao usuário, ao colaborador, ele passa a ter então essas permissões. Aí uma outra coisa que é importante é que cada usuário, cada colaborador, pode ter mais de um perfil de acesso associado à sua conta. Então, como eu comentei, eu posso ser um colaborador que também tem uma equipe, então eu também sou um gestor e trabalho, sou gestor de uma área do RH. Talvez eu sou o gerente de RH. Então eu teria ali pelo menos 3 perfis de acesso associados à minha conta. Se o perfil de acesso de um usuário é definido a partir de funções, o que são as funções? Normalmente, quando a gente estiver falando de perfil de acesso, quando a gente estiver falando de segurança, a gente está falando de roles, que é o termo que a gente usa dentro do HCM. Se eu quiser fazer uma pesquisa lá no Oracle Support, se eu quiser fazer uma pesquisa no Google, se eu quiser fazer uma pesquisa em algum lugar relacionado à segurança, a um perfil de acesso, esse é o termo roles que eu preciso usar. Muitas vezes o termo vai facilitar ou dificultar eu encontrar a resposta para a minha pergunta, para a minha dúvida, para a minha necessidade. Então é importante ter uma noção das palavras-chave que são utilizadas para cada assunto, para que isso facilite a nossa vida no dia a dia. As funções, ou as roles, elas são um conjunto de permissões que vão compor cada perfil de acesso. Então, quando eu tenho um perfil de acesso de colaborador, eu tenho um conjunto de permissões, de privilégios que compõem aquele perfil. Eu tenho, quando eu falo de um gestor, um outro conjunto de privilégios e de permissões que compõem esse perfil de acesso. Um ponto importante aqui, o Oracle HCM Cloud ele possui diversas roles nativas. E nós costumamos chamar, e a Oracle chama isso, então também é um termo que a gente precisa ter na cabeça, ter guardado, para em alguns momentos pesquisa e até interação em chamados, que é o termo seeded roles. E esse termo quer dizer o quê? É uma função que a Oracle entregou dentro do produto, é uma função nativa. Então, quando a gente começa um projeto, é normal que a gente tenha ali um usuário que tem algumas funções nativas, e essas funções nativas a gente vai usar elas no início do projeto, e até pode ser que durante o projeto a gente continue utilizando essas funções nativas. Então, durante o processo de implementação, a gente pode utilizar funções que a Oracle fornece. Porém, não é recomendado que a gente faça esse tipo de atribuição e que a gente atribua essas seeded roles, essas funções nativas, para usuários finais, principalmente em produção. Então, a prática que a gente adota, a prática recomendada, inclusive pela Oracle, é de copiar a função nativa que o produto entrega e criar uma função personalizada para o cliente. E o cliente, o usuário do cliente, só vai utilizar a função personalizada para ele. Então, eu tenho lá uma função da Oracle, uma seeded role da Oracle, que é a função de employee. Eu não vou atribuir essa função de employee para todos os colaboradores do cliente. Eu vou copiar essa função e eu vou criar uma função a partir dessa de colaborador. Eu vou pegar a função de Line Manager da Oracle e vou transformar ela numa função de gerente de linha, de gestor imediato, para atribuir para os gestores do cliente. Eu vou pegar a função talvez de Human Resource Specialist da Oracle e eu vou copiar ela e fazer com que ela se torne a função de especialista de RH do cliente. Uma vez que eu também faço essa cópia, isso me permite adicionar novos privilégios a essa função. Principalmente de uns anos para cá, as funções nativas, elas vêm ali com grande parte dos privilégios que a gente precisa, mas não com todos, não com 100% dos privilégios.
Então é comum que a gente precise, para operar, para acessar uma funcionalidade ou outra do módulo, adicionar privilégios, e a gente não consegue fazer essa adição na função nativa que a Oracle entrega no produto. Podemos começar um projeto com uma função nativa, podemos associar elas aos nossos usuários, porém, quando a gente começa a falar de usuário do cliente, seja para teste, validação, seja para treinamento e principalmente quando a gente chega em produção, o ideal é que a gente tenha as funções do cliente personalizadas. Então, é comum que durante o processo de levantamento, do processo de mapeamento do projeto, além de definir toda a parte de estrutura organizacional, de mapear como é o processo de admissão, de movimentações, a gente tenha uma fase ou algumas reuniões para falar especificamente sobre segurança, como que é a segurança dentro do Oracle HCM Cloud e quais são os passos ou quais são os perfis que, com base nas conversas iniciais que a gente teve com o cliente, quais são os perfis que a gente imagina para aquele projeto, para aquele cliente. E aí o cliente normalmente vai contribuir com a necessidade do dia a dia. Um outro ponto é que normalmente tem uma quantidade definida de perfis que a gente vai criar no escopo do projeto. Então a gente também, durante esse levantamento, vai entender e identificar se o que a gente tem desenhado ou identificado durante esse levantamento de segurança está de acordo com a proposta técnica do projeto. Pode ser que tenham menos perfis que a gente identificou? Pode ser que sim. E isso é um problema? Não. Fica lá 1, 2, 3 perfis de crédito, né, se em algum momento for necessário. Poxa, identificamos que tem 10 perfis necessários e na proposta técnica tem, 5 perfis previstos. Aí é uma questão de decisão e alinhamento, né, entre a consultoria e o cliente, se dá para fazer no mesmo tempo, se isso é uma change request, se isso é algo que vai ser diluído ao longo do projeto em outras atividades. Aí é mais uma decisão de gestão do projeto, de como lidar com essa divergência. Quando a gente fala então de roles dentro do HCM, a gente vai ter basicamente 2 grupos de roles. A gente vai ter o que a gente chama de abstract roles e a gente vai ter o que a gente chama de job roles. O que é um abstract role? Um abstract role, ele basicamente é uma função que identifica um papel da pessoa que não muda com o tempo, ou que não tem relação direta com o cargo da pessoa. Eu sou um colaborador, fui admitido. Enquanto eu estiver dentro da empresa, eu sou um colaborador. Eu posso me tornar um analista de RH, eu posso me tornar um analista contábil, eu posso me tornar um tesoureiro, eu posso me tornar um diretor, eu posso me tornar um CTO, eu posso me tornar um CEO da empresa. Enquanto eu estiver trabalhando ali dentro, eu sou um colaborador, eu sou um funcionário daquela empresa. O papel de funcionário normalmente não muda independente do cargo que você tenha. A função de employee, ela é categorizada como um abstract role. Entre a sua admissão e o seu desligamento, você é funcionário. Gestor, normalmente, a partir do momento que você tem equipe, dificilmente você deixa de ter equipe. Então talvez você pode começar ali como supervisor, coordenador, aí você vira gerente, head, diretor, mas a partir do momento que você passa a ter um time para gerenciar, você é gestor. E isso não vai mudar. Pode ser que o João seja o gerente da contabilidade, o Pedro seja o gerente financeiro, a Mariana seja gerente de RH, mas todo mundo é gestor. Pode ser que a Sabrina seja a CEO, mas todo mundo é gestor de pessoas. Função de employee, normalmente é abstract role. Função de line manager, que seria a função de gestor, ela é abstract role. A gente vai ter, por exemplo, outras funções como a de contingent worker, que é uma função normalmente para quem é terceiro ou para PJ. Isso é um assunto para a gente falar um pouco mais em outro fórum relacionado à admissão e os tipos de pessoa, mas a gente tem também uma função para esse tipo de colaborador, para esse tipo de pessoa dentro do HCM. Um outro abstract role que a gente tem, por exemplo, é o de pending worker,
Não importa se você é um colaborador pendente e está vindo ali para um processo em finanças, em RH, em marketing, você precisa ter acesso a determinadas funcionalidades, você vai ter determinadas ações e comportamentos dentro da ferramenta, e isso só vai mudar se em algum momento você de fato mudar o seu comportamento na ferramenta. Então, se você é um colaborador pendente e você é contratado, passa a ser um funcionário, um colaborador, ok, você precisa mudar de função porque o seu papel mudou. Se você é um funcionário e você se torna um terceiro prestando serviço, você vai talvez se tornar ali um contingent worker porque o seu papel mudou. Quando a gente fala de job role, a gente está falando de funções que são relacionadas com o seu cargo. Se a gente pensar no Oracle Cloud como um todo, não só o HCM, se a gente pensar que o Oracle Cloud, toda a suite cloud, ela pode ter Sales, ela pode ter ERP, ela pode ter HCM. Quando a gente pensa em toda a estrutura de Oracle Cloud, e vamos partir do princípio, nesse exemplo, que a empresa tem todos esses produtos. Se eu sou do RH, eu sou um analista de RH, eu preciso ter um perfil de acesso que me dê acesso a funcionalidades e processos do RH. Talvez dentro do RH a gente vai ter uma divisão. Então eu posso ter um perfil de acesso para quem é responsável por remuneração, um perfil de acesso para benefícios, um perfil de acesso para os processos de talent management, por exemplo. Então, performance, metas, sucessão, talent review. Se eu saio dali e eu vou, por exemplo, para o financeiro, então contabilidade, contas a pagar, contas a receber, é outro produto, são outros módulos dentro de todo esse ecossistema de Oracle Cloud. Não faz sentido eu participar de um processo ali de recrutamento interno e sair do RH e ir para o financeiro e eu continuar tendo permissões de RH. Então, se eu estou indo para o contas a pagar e eu sou um analista agora de contas a pagar, eu deveria ter um perfil de acesso que me dê acesso a funcionalidades lá no ERP de contas a pagar. Se eu sou um funcionário agora que trabalho na contabilidade, eu deveria ter um perfil de acesso que me dá acesso ao módulo de GL lá no ERP. Se eu vou para a área de compras, eu deveria ter acesso às funcionalidades relacionadas ao processo de compra. Basicamente, as job roles, elas são as permissões que eu preciso para exercer a minha função, o meu cargo, o meu trabalho no dia a dia. Só que nota, tem o João no contas a pagar, a Maria na contabilidade, o Pedro no RH, a Sabrina no compras, todos eles poderiam ter o perfil de colaborador. Todos eles, se eles são gestores de equipe, se são gerentes, coordenadores, diretores, todos eles poderiam ter uma função de line manager para gerenciar, que permite gerenciar os processos para sua equipe. Fui lá no HCM, peguei a função de employee que a Oracle entrega, que é um abstract role. Fiz uma cópia e chamei agora de colaborador _ cliente, por exemplo. Essa função de colaborador, ela tem acesso a fazer o que um colaborador poderia fazer em todos os produtos do ecossistema de Oracle Cloud. Não só ao HCM, não só ao ERP. Então, se um colaborador pode fazer avaliação de desempenho, a função de employee dá esse acesso. Se ele pode colocar as metas dele no sistema, essa função dá o acesso. Mas se ele pode ir lá no módulo de expense e registrar ali um relatório de despesas, a função de colaborador também dá essa permissão. Então, quando a gente tem um projeto de RH, além da cópia, aí entra uma outra questão de melhor prática, e isso aqui não é todas as consultorias que fazem, na verdade, a minoria faz, que é limpar o que não faz sentido para aquele cliente. Se o cliente não tem o pilar de ERP, não faz sentido que aquele colaborador tenha permissões, a função de colaborador tenha funções ou privilégios para fazer coisas de contas a pagar, de compras, de despesas. Não faz sentido. Então, normalmente, tanto nas funções e também na estrutura, que é a parte de navegação, de ícones, de ações rápidas,
normalmente a gente faz e recomenda que seja feita uma limpeza. Se o cliente usa o ERP, ótimo, deixa tudo lá. Se o cliente não usa ERP, cara, esconde o menu de contabilidade, de contas a pagar, contas a receber, tesouraria, ativo fixo. Cara, esconde aquilo ali. Precisa? Não. Mas é péssimo para a experiência do usuário entrar ali e ter um monte de menus disponíveis que ele nunca vai usar na vida. Não faz sentido isso. São coisas que a gente recomenda. Colaborador, gestor, colaborador pendente, colaborador temporário. São funções abstract roles. Isso fala de um estágio de um papel que você tem ali dentro da organização. Mas não é o seu cargo. Job roles é o que você precisa para executar o seu cargo, a sua função, o escopo do seu trabalho. Então aqui a gente está falando do analista de benefícios, do especialista de remuneração, do perfil de folha de pagamento. Tem mais uma coisa que é muito importante. Ok, temos um usuário, temos funções que esse usuário tem. Eu já sei que tem pelo menos 2 categorias principais ali de funções dentro do sistema. Agora, como que na prática a função dá acesso para o usuário? A função dá acesso para o usuário porque dentro dessa função vão ter ali pelo menos 3 itens. Dentro dessa função vão ter privilégios, que é o que a gente chama de Dutch roles. Na grande maioria das vezes, quando a gente diz assim, está faltando um privilégio na função, na maioria das vezes esse privilégio é um Dutch role. É um privilégio que é único. Por exemplo, View Person Email. Cara, esse privilégio só dá acesso para que você visualize e só o e-mail da pessoa. Ele não faz outras coisas. Só que a gente tem outros privilégios que eles são meio que um privilégio coletivo. Então eles dão acesso a mais de uma coisa, eles dão permissão para você fazer mais de uma coisa. Um exemplo disso, a gente tem um privilégio que, se eu não me engano, o nome dele é Workforce Structures Management. Esse privilégio, por exemplo, ele é o que a gente chama de Aggregate Privileges, porque ele não é um privilégio sozinho. Ele não dá acesso a uma coisa só, ele dá acesso a várias coisas. É como se fosse uma junção, uma fusão de privilégios. Você tem lá Dutch roles, que são, por exemplo, View Positions, Manage Positions, View Jobs, Manage Jobs, View Locations, View Departments, Request a New Position. Você tem vários privilégios que dão acessos específicos a itens da estrutura organizacional. Um para ver posição, o outro para gerenciar e editar posição. Um para ver local, um para editar e gerenciar o local. Outro para ver departamento, outro para editar departamento. Só ter um não quer dizer que você vai conseguir fazer o que você precisa. O que dá acesso sempre são os privilégios. E quando a gente fala de privilégios, no dia a dia, tanto faz pra gente a diferença de o que é um Dutch role do que é um aggregate privilege. Só que, por exemplo, isso aqui é uma coisa que normalmente cai em prova de certificação. Abstract role e job role são coisas que caem numa prova de certificação. Quando a gente fala de privilégio que dá acesso, a gente está falando então de Dutch role e aggregate privilege. Quando a gente fala desses dois, a gente está falando sobre o que nós vemos. Dutch role e aggregate privilege, eles vão dar acesso para que a gente faça, para que a gente veja ou gerencie páginas do HCM, cadastros do HCM, links do HCM. Tem vários menus, tem várias ações rápidas, tem vários ícones, links na ferramenta que só vão aparecer se nós tivermos um determinado privilégio. Muitas vezes a gente entra numa página, a gente sabe que tem um botão de editar, mas o botão de editar não está lá. Muito provavelmente a gente não tem o privilégio que precisa para habilitar aquele botão. Às vezes a gente entra numa página, a gente sabe que tem um botão de adicionar ali. Mas quando a gente entra com um usuário específico, aquele usuário não consegue ver o botão. Se eu entro com um usuário e ele vê todos os menus do HCM, eu entro com outro usuário e ele não vê todos os menus, muito provavelmente é uma falta de privilégio.
Pode acontecer de a gente ter essa questão de ícone, principalmente ação rápida, sendo manipulada por outros itens? Sim, a gente pode ter Page Composer, a gente pode ter Design Studio, a gente pode ir direto lá na definição de estrutura, de navegação e colocar uma condição. Em alguns momentos pode ser uma personalização num nível mais avançado? Pode ser. Mas a base de tudo que a gente visualiza no HCM, seja de ação, seja de link, seja de página e até de dados, vem dos privilégios que a gente tem na função que está associada ao nosso usuário. A gente tem uma terceira coisa dentro das funções, dentro das roles, que é o que a gente chama de data role. E aí, o data role está associado com o escopo da nossa visualização ou do nosso acesso. Como assim, Emerson? Vamos pegar um exemplo de um administrador de RH. Eu tenho um administrador de RH e esse administrador de RH, ele tem lá o privilégio de view person e-mail, view person address, view person name, view person phone, vários view person lá e manage person que dá acesso para ele visualizar e gerenciar pessoas. Só que o colaborador, lá no Abstract Rule de colaborador, que a gente costuma usar para o cliente, também tem os mesmos privilégios. O colaborador, ele precisa conseguir, no autoatendimento dele, visualizar os próprios dados, ele precisa conseguir editar os próprios dados. Eu não vou entrar aqui no mérito se tem um workflow de aprovação, não. Mas ele precisa visualizar e talvez editar esses dados. Se eu tenho uma função de funcionário que tem N privilégios, e eu tenho uma função de administrador de RH que tem os mesmos N privilégios, o que vai dizer que um perfil só vê o seu próprio cadastro e o outro perfil consegue ver uma empresa inteira ou consegue ver só uma área específica, só um departamento específico, só um CNPJ específico? É o data role. Uma coisa é o que eu posso ver. Então eu posso ver os dados pessoais, eu posso editar os dados pessoais, eu posso editar os dados de learning, eu posso ver os dados de performance, eu posso ver o perfil de talento. Agora, de quem eu posso ver? O padrão é que o colaborador só veja os próprios dados. Ele pode ver tudo, mas dele. O gerente, o line manager, ele pode ver o dele, porque ele normalmente vai ter os dois perfis, tanto de employee quanto de line manager. Enquanto employee, ele vê o que é dele, enquanto line manager, ele vai ter acesso para visualizar talvez os mesmos dados e gerenciar os mesmos dados, só que para o time dele. Normalmente, quando a gente fala, e aí é um conceito do HCM, quando a gente fala de line manager, você vai ter acesso ao seu time direto e indireto. Isso quer dizer que um diretor não quer dizer que ele vá, mas ele pode gerenciar até o estagiário lá no time do coordenador que está na diretoria dele. O presidente pode gerenciar qualquer pessoa que está abaixo dele na hierarquia. Não é só o time direto. Por padrão, um gestor vai ter acesso ao seu time de subordinados, diretos e indiretos. Ele não vai conseguir ver o time do colega. Ele não vai conseguir ver dados da outra empresa que não faz parte do escopo que ele tem. Quando a gente fala, por exemplo, de business partner, a gente vai ter uma visualização diferente. Normalmente você vai ter business partners ou por empresa, ou por diretoria, ou por departamentos. Então, eu tenho uma BP que atende a diretoria do financeiro, a diretoria do RH. Eu tenho uma empresa eu tenho uma BP que atende 2, 3 empresas do grupo. Ou não, uma diretoria, por exemplo, de tecnologia, e eu tenho uma BP que atende 10 departamentos dessa diretoria, e eu tenho outra BP que atende 5 departamentos dessa diretoria. Nesse caso, a gente tem uma segregação um pouco maior de quem elas estão vendo. Mas o dado, o privilégio para acessar a página, para ver, sei lá, os dados da pessoa, os dados da avaliação de desempenho, o privilégio é o mesmo. O que muda é que uma vê todo mundo, a outra vê uma empresa, a outra vê uma diretoria, a outra vê um departamento, o outro vê o seu próprio time, o outro vê seu próprio cadastro. Uma coisa é o que nós vemos, outra coisa é de quem nós vemos. Se a gente pegar aqui o exemplo dessa imagem, eu tenho o usuário aqui, o Bob Price, ele tem a função de employee. Como employee, ele por padrão a gente vai definir que ele vê o próprio registro. Ele pode acessar também informações, por exemplo, dele, pagamento, tipo olerite, documentos que foram anexados no cadastro dele, acessar o organograma. Então, eu como colaborador, eu posso ver
toda a empresa. Só que eu posso ver 2, 3 abas do cadastro daquele colaborador, com informações super básicas. Normalmente é o nome, o time daquela pessoa, para quem ela se reporta e os dados de contato, e-mail e telefone. Se eu sou um administrador, além disso, na mesma página, eu vou ter outras abas para benefícios, para folha de pagamento, para desempenho, para metas, para perfil.